Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, dando mais uma passadinha aqui para a gente fazer uma reflexão sobre o discipular, discipulando a nossa família no lar. Isso é muito bom, né? E vamos seguir aí com as bem-aventuranças, ok? É um prazer ter esse momentinho aqui para a gente aprender um pouco mais, ok? E nós vamos falar do versículo 6 de Mateus 5, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Legal, né? A gente pensar nisso. Tem sempre um para quê ou porquê, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É verdade. Tente ficar aí uns 2, 3 dias sem comer e sem beber. Você vai sentir, né? Pois é. Por isso que precisamos também nos fartar deste alimento que o Senhor preparou para nós, o pão que desceu do céu. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, beber dessa água, para que a gente não tenha sede. Mas eu preciso estar sempre bebendo da água, porque senão vai faltar. Quando Jesus estava lá no deserto e foi tentado após o seu batismo, o inimigo apareceu oferecendo o que ele mais precisava, não é? E ele teve o quê? Ele estava farto, porque ele tinha conhecimento da palavra. A sua alma, o seu espírito estava saciado. E nós precisamos também, assim como precisamos do alimento para sustentar a vida física, precisamos também do alimento espiritual para sustentar a vida espiritual. O Senhor nos ensina a se aproximar dele cada dia, cada momento, e nós precisamos olhar para isso. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: chegai-vos a vós, Deus, ele diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Então nós precisamos nos achegar a Deus, para que ele possa realmente saciar, nos alimentar, nos orientar do que precisamos para continuar servindo a Deus na beleza da sua santidade. Há muita fragilidade nesta área espiritual das pessoas, mesmo assíduas na igreja, mesmo participando das coisas da igreja, porque lhe falta conhecimento e nós sabemos que a palavra do Senhor nos ensina isso. Nós falhamos, erramos porque não conhecemos nem a palavra e nem o poder de Deus. Precisamos crescer nesse ambiente de conhecimento da palavra e do poder de Deus. Ele faz tudo para nos sustentar, nos abençoar, mas se eu não tiver essa busca, essa constância, eu não vou me sentir farto. Imagine eu me encontrar alimentado de tal maneira que eu fale: não, eu não estou precisando mais porque hoje já me alimentei o suficiente. Não é legal isso? Quando você come aquele prato que você gosta, por exemplo, eu gosto muito de feijoada, mas se eu estiver debilitado fisicamente, você pode colocar a melhor feijoada, pode pôr a feijoada da Lourdes na minha frente e eu não vou querer. Por quê? Eu estou debilitado fisicamente, eu estou doente fisicamente. É por isso que nós temos que estar sempre, diariamente, como o nosso corpo precisa diariamente de água e de pão, do alimento sólido, nós precisamos também diariamente da busca da palavra de Deus, para nos encontrarmos fartos, nos encontrarmos a ter para dar. Se eu tenho falta de alimento na minha casa, não consigo prover na minha casa o alimento e fico sem comer, eu vou me sentir debilitado. Se alguém pedir, eu vou falar: não tenho nem para mim, como eu vou dar para você? Espiritualmente é isso, meus queridos. Nós precisamos estar buscando na oração, na leitura da palavra, para estarmos prontos, tanto para nós nos sentirmos saudáveis, quanto para dar àqueles que necessitam. Amém? Então, guarde essa palavra. O estar farto é estar saciado. Eu já me alimentei suficiente ao longo do dia, vou deitar e não preciso de mais nada, o corpo já está saciado. Nós precisamos saciar a nossa alma, nosso espírito, diariamente da palavra de Deus para nos sentirmos
dessa forma, bem espiritualmente, saudáveis espiritualmente. Amém, queridos? Reflita nisso, pense nisso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Porque quando eu faço isso, além de eu viver essa justiça que Deus nos ensina, que é o conhecimento da palavra, com certeza eu vou ter o suficiente para aqueles que não têm, eu dar, eu ensinar. Sabe, no momento que precisa, em vez de você ficar com animosidade mediante as notícias que chegam, você pode servir do que você tem. Mas para isso você precisa buscar. Eu preciso buscar. Nós precisamos buscar. Amém? Vou deixar aqui uma pergunta que dentro dela tem duas, na verdade. Vai dar duas respostas, tá? Antes dessa pergunta, eu quero passar um versículo bastante interessante que está lá em 1 de Pedro 2,2, que diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. E a pergunta que eu quero deixar é a seguinte: você tem se alimentado espiritualmente? Explique como. Você tem se alimentado espiritualmente? Tenho. Então explique como. Beijão no coração do baixinho. Saudades, saudades de todos vocês. Deus abençoe e fiquem na paz. Até a próxima.